abençoa a vida de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Não quer ideia hoje? Por quê? Não quero ficar sentada, não. Não quero ficar sentada. Eu não quero, eu escolhi. Tô brincando, gente. Bom dia de novo. Para vocês estarem abrindo em Mateus, quem trouxe Bíblia? Mateus 27. Mateus 27, a partir do versículo 26. Diz assim: Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levantaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam nele com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Como dá para perceber, né, esse é o versículo no qual Jesus está lá, né, para ser levado para a crucificação, e os soldados começam a bater, a zombar dele. E enfim, o tema que eu quero trazer hoje foi por você. Tudo, desde o ar que você respira, revela o amor de Deus. Mas nada revela mais o amor de Deus do que a cruz, do que a crucificação dele lá na cruz para salvar a sua vida. Então assim, tudo, nosso ar que nós estamos respirando agora, a gente pode ser assim, caramba, é o amor de Deus, porque foi Deus que quis. Mas assim, nenhum dom assim revela mais do que a dor que ele passou, do que o que ele escolheu passar lá na cruz para hoje a gente estar aqui. Amém? O soldado cuspiu em Jesus. Os soldados sentiram-se grandes ao humilhar Jesus. E você, já fez algo do tipo? Fez algo que você, para se sentir bem, precisou deixar alguém mal? Alguém já fez algo assim? Não precisa me responder, tá, gente? Se eu tô fazendo aqui, senão, aí você fala, ai meu Deus, mas eu vou responder aqui. Então assim, você já fez algo que talvez você falando assim, caramba, isso me fez tão bem, só que talvez você precisou, para você se sentir bem, você precisou deixar uma pessoa mal. E assim, isso é ruim, porque isso não é certo, né? Porque, porque então eu tenho que ser feliz, porque nem ligo pra felicidade dos outros, nem ligo porque eles vão passar, se eles vão ficar tristes, se eles vão ficar alegres, se eles vão talvez chorar, não quero nem saber, é importante minha felicidade. Então aqui, os soldados se sentiram assim, felizes ao humilhar Jesus, ao cuspir na cara dele. Em Mateus 25, versículo 40, diz assim: O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores, a mim o fizeram. Então assim, Deus diz que se você faz isso com alguma pessoa, com algum irmão, seja qualquer pessoa, a pessoa pode ser a pessoa mais ruim, mas se você chegar, pior pessoa do mundo, caraca, aquela pessoa é a pior pessoa, faz mal pra todo mundo. Aí você vai lá e fala assim, mas eu quero me sentir bem, então eu vou fazer mal pra ela também. E você, para fazer isso, aqui Jesus diz que você fazendo mal a qualquer pessoa, a qualquer um dos seus pequeninos, que são seus filhos, você está fazendo mal a ele também. Você está fazendo como se o soldado cuspiu na cara dele. Então você está fazendo com as pessoas que os soldados fizeram com Jesus. Vamos pensar comigo. Jesus foi lá e gritou com o soldado, quando o soldado cuspiu. Ele falou, não, agora eu vou bater em você também. Você cuspiu em mim, vou lá bater em você. Jesus não falou isso. Jesus, ele pegou simplesmente aquele cuspe e levou o cuspe até a cruz. Vamos simbolizar o cuspe do soldado aos nossos corações, aos nossos pecados. Vamos simbolizar. O que Jesus faz? Ele não pega, ele não bate em você, ele não briga com você, ele não fala assim, agora eu não quero mais falar com você, não vou mais falar com você. Ele não fez isso com o soldado, ele não faz isso com a gente. Ele não fala assim, caramba, vou pegar os pecados de vocês e não quero nem saber. Vou deixar aqui, vou levar pra cruz, não. Ele pegou os nossos pecados, assim como ele pegou aquele cuspe, levou até a cruz e nos salvou. E nos lavou de tudo. Então, assim, esse cuspe dos soldados, assim, é algo que a gente tem que pensar assim, caramba, ele levou pra cruz. Às vezes a gente fica assim, caramba, a
agora eu tenho que fazer isso. Não, não é assim. Não é assim, gente. Então, Jesus levou até a cruz. Os espinhos, na Bíblia, simbolizam não o pecado, mas a consequência dele. Quando você peca, assim, você vê os espinhos como uma consequência. Você tem uma coroa, assim, caramba, você, no momento, uma coroa representa, caramba, todo poderoso, coroa. O rei usa uma coroa, ele é a autoridade. Então quando você usa uma coroa, você se sente, né, como, caramba, aí tô podendo. Então assim, o pecado, por um momento, ele te faz se sentir assim, caramba, olha, ninguém me toca, sou poderoso, faço tudo que eu quero, ninguém me manda. Então por um momento ele faz você se sentir assim. Só que sabe que uma coroa de espinhos, ela vai ficar aqui na tua cabeça e não vai nem te machucar, né? Então uma coroa de espinho, ela machuca. E assim é o pecado. Ele por um momento pode te levar às nuvens, te deixar muito feliz, pode te deixar num lugar assim, caramba, tô num lugar privilegiado. Mas depois vai começar a apertar a coroa, vai começar a doer, vai começar a te fazer sentir muitas dores, a você reconhecer a consequência que aquilo te trouxe. Enquanto os soldados pressionavam o braço de Jesus, o que ele viu? Um martelo? Sim. Um cravo? Também. As mãos do soldado? Também. Mas ele viu a mão de Deus. Ele estava obedecendo o que lhe havia sido proposto. Ele estava obedecendo. Ele viu as mãos de Deus, porque ele sabia que aquilo Deus tinha proposto para ele. E ele foi lá e obedeceu. E ele tinha visto também corações que precisavam ser limpos, ser livres. Corações que precisavam estar longe do pecado e que ele precisava salvar. Jesus, quando ele saiu da carpintaria, lá de Nazaré, ele estava com um único alvo, ele estava com um único objetivo, ir para a cruz. E assim, eu creio que o pensamento dele não foi outro, a não ser assim, eu vou salvar eles. Então assim, ele já foi com foco, ele já sabia que ele ia para lá para salvar a gente. Então assim, ele não foi assim, ah não, eu vou lá, ó, nem sei o que eu vou fazer. Estou indo para um lugar, poxa, estou indo para um lugar que ninguém nem falou o que eu vou fazer. Ele já sabia que ele ia lá e ia morrer pelos nossos pecados. Na Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado. As mãos de Jesus abertas na cruz representam as portas dos céus abertas para você. Já não há mais nada entre você e Deus, a não ser uma porta aberta. Já não há nada que impeça você de entrar na presença de Deus, porque os seus pecados já foram pagos. Então a única coisa que tem é uma porta aberta. É uma porta na qual você pode entrar na presença de Deus, ou você pode escolher ficar do lado de fora. Porque uma porta é acesso, mas ela também pode fechar muitas coisas. Ela pode te impedir, quanto ela pode abrir coisas para você entrar. Amém? Então assim, você tem a chave na mão, a decisão é sua, porque assim, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, ele foi o mediador entre você e Deus. Ele foi como uma escada assim, ó, Jesus foi como uma escada para eu alcançar esse lugar, foi como um caminho para eu chegar ao outro lado. Então assim, Jesus foi um caminho para você chegar a Jesus, foi uma escada para você chegar até o céu. Então assim, ele nada fez mais do que deixar aberta para você a porta. Então assim, vocês que escolhem entrar nessa porta ou não. Em Hebreus 10, 20, se alguém achar, pode ler. Que eu vou procurar. Já achei. 10, 20 diz assim: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Ele abriu um caminho diferente de todos os outros. Um caminho diferente de todos que o mundo pode te oferecer. Diferente que todos os pecados vão te levar a caminhos distantes da presença de Deus. Só que o caminho que Jesus abriu foi um caminho novo, foi um caminho limpo, foi um caminho... Caramba, sabe aquele caminho quando você passa, você fala assim, caramba, que lugar bonito, aquele caminho verde, assim, que as plantas estão novas, e a diferença quando você passa por um caminho, você vê aquelas folhas no chão, aquelas folhas que já se secaram, já estão caídas. Então assim, o mundo te oferece um caminho sujo, um caminho cada vez mais para algo que vai te levar para o escuro, vai te levar para algo que você talvez não vai nem enxergar o que você tem no fundo daquele caminho. Mas a presença de Deus não, a presença de Deus... Jesus, ao abrir esse caminho, ele te faz você enxergar lá longe o que ele tem pra você. Porque assim, eu tenho a certeza de que assim, hoje,
eu não sei qual vai ser meu futuro, mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus estará nele. Porque assim, eu tenho certeza que lá no meu caminho, quem está à minha espera é Jesus, é Deus que está me esperando. E assim, se eu continuar esse caminho, não tem não tem como eu falar assim, caramba, eu vou seguir esse caminho aqui de Jesus e vou parar no inferno. Não tem como. Você foi salvo por este amor. Em Hebreus 10:10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus, Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, de uma vez por todas, grave essa palavra, de uma vez por todas, nós fomos salvos, nós somos livres, nós fomos apagados de todo e qualquer pecado. A cruz, o desenho dela é um traço horizontal e outro vertical. Um na diagonal, como o amor de Deus, outro na vertical, para cima, como a santidade de Deus. Um representa a dimensão do seu amor e o outro a altura da sua santidade. A cruz é onde Deus nos perdoou sem descer dos seus padrões, sem precisar experimentar nada. Jesus não experimentou nada. Ele não experimentou nada para falar assim, caramba, eu preciso experimentar tudo para agora decidir pagar os pecados dele. Precisei fazer todas as besteiras para agora pagar os pecados deles. Então assim, ele não falou isso. Ele não desceu em nenhum momento da sua posição de filho de Deus. Ele em nenhum momento quis experimentar o ruim para saber que o pai dele tinha o bom, para saber que ele iria nos salvar. Amém? Deus fez tudo isso por você. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então ele se tornou pecado para que hoje nós possamos fazer a justiça dele, para que hoje nós possamos ser justos, possamos chegar e ser luz para onde passarmos, chegar e transmitir a presença dele. Ele não falou assim, caramba, eu vou lá, pagar meus pecados para eles viverem sempre no pecado. Eu acho que ninguém paga uma fiança assim, vou ali, vou pagar aquilo que você está devendo, mas você vai continuar devendo. Se você pagou, acabou. Você não vai continuar mais devendo. Eu creio assim, né? Vou lá, chego num lugar, paguei. Tô devendo ainda. Não, se eu quitei tudo, tá pago. Então assim, ele pagou tudo para que você não precisasse viver naquilo. Pelo resto da sua vida. Aquele pecado, aquela mesmice, aquela sujeira. Então ele pagou para você viver uma vida livre. Para você não precisar viver escravo do pecado. Jesus disse, está consumado. Então assim, essa é a palavra de hoje. E assim, Jesus disse, está consumado. Então assim, isso demonstra, assim, por vários momentos, eu sei que o quanto, eu fico imaginando assim, caramba, eu não imagino a dor de Jesus, sabe? Mas eu imagino assim, imagina que ele transpirou sangue. Imagina que ele transpirar sangue. Meu Deus. Transpirar normal já é horrível, imagina transpirar sangue. Eu quando vejo sangue eu já fico, ai meu Deus, sangue, que nervoso. Então imagina ele transpirando sangue, porque ele estava tão nervoso com aquilo. E assim, ele pediu por um momento para Deus tirar aquele cálice dele. O cálice representa o sofrimento. Então ele falou assim, tira esse sofrimento de mim, Senhor. Só que depois ele falou assim, faça a tua vontade. Então, ele não se arrependeu. Depois de ele ter sofrido aquilo tudo na cruz, ele ainda falou, está consumado. Está consumado, de uma vez por todas, acabou. Acabou, eu lavei os pecados deles. Agora eles são livres. Então assim, quando você parece estar assim, caramba, eu quero crucificar Jesus mais ainda. Eu estou vivendo pecado porque eu quero crucificar Jesus. Caramba, é tão lindo isso, ficar vendo Jesus sendo crucificado. Então quando a gente escolhe viver no pecado, é como se a gente escolhesse cada vez mais crucificar Jesus na cruz. Porque assim, é algo que já foi feito. Jesus não precisa mais ser crucificado na cruz. Ele já pagou o preço por você. Então assim, você está escolhendo a sua crucificação. Caramba, vou ficar vivendo aqui nessa eterna cruz, pro resto da minha vida, nesse eterno pecado. Então assim, Deus não quer isso. Jesus pagou o seu pecado para que hoje você fosse livre, para que hoje você vivesse um caminho novo, um caminho limpo, um caminho com Deus. Amém, pessoal? Amém. Vamos ficar de pé, a gente está orando. E assim, quem quiser saber mais sobre essa pregação de hoje, eu tirei algumas coisas do livro do Max Lucado, que é Ele Escolheu os Cravos. É muito bom, se vocês quiserem estar lendo, se alguém gosta de ler, pode estar lendo, assim, que é muito